Mauro Carnassali crê ou não crê no espírito de profecia? Eis a questão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje vou conversar um pouquinho sobre o pensamento e a obra do Mauro Carnassali. Quem é o Mauro? O Mauro, ele é um ativista do Congresso MV, tenho falado sobre o Congresso MV há algum tempo aqui no nosso canal, esclarecendo algumas questões, colocando algumas questões teológicas em perspectiva. E basicamente, então, ele é um promotor das ideias teológicas do Congresso MV, aquele que eu denomino, como perfeccionista, um congresso perfeccionista que reúne pessoas em torno do perfeccionismo. Claro, como todo bom perfeccionista pós-lapsariano adventista, ele rejeita esse título, ele diz que não, que o que ele ensina é a verdadeira perfeição cristã, é a verdadeira perfeição bíblica, é a perfeição de acordo com os escritos de Ellen White, e ele tem aí uma ampla militância virtual, e no dia 21 de março de 2017, ele fez um post no Facebook, cujo título era o seguinte: Conceito de pecado segundo a inspiração divina. E ali ele cita 3 textos de Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 320, Fé e Obras, página 56, e Deserto da Tentação, página 90. E ali se fala que transgressão da lei é a única definição, ou é a verdadeira definição de pecado, usando como texto base o texto bíblico de 1 João capítulo 3, versículo 4. Agora sim, olha, no meio desse pessoal que tem essa teologia, o objetivo por detrás dessa ênfase de que o conceito de pecado é unicamente o conceito de transgressão da lei, tem que ver com todo um arcabouço teológico e retórico, mais ou menos em torno de ideias na seguinte direção. Transgressão é algo que denota uma decisão voluntária de quebrar uma norma, no caso a lei, que seriam então os 10 mandamentos da lei de Deus. E a ideia, de alguma maneira, é conduzir à conclusão de que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou os 10 mandamentos, inclusive o sábado e etc., ou eles não pecam e são perfeitos, ou eles estão no caminho de não pecar mais e serem perfeitos nesta obediência à lei, não transgredindo a lei. Isso tem muito a ver com a identidade adventista como o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, a fé de Jesus e etc. Então, basicamente, o arcabouço de entendimento teológico gira em torno destas questões. Claro, existem 1000 nuances, existem 1000 questões, 1000 polêmicas, 1000 discussões em meio a cada uma dessas ideias da transgressão, do pecado, da lei, da obediência, da perfeição e etc. Mas, em resumo, basicamente a ideia vai girar em torno desta questão, tá bom? Agora sim, olha, durante o post, o Mauro fez alguns comentários e eu gostaria de destacá-los para vocês. Não vou destacar todos os comentários que ele fez, nem que os amigos ou os questionadores fizeram, mas o primeiro comentário do post é o Mauro Carnassali dizendo o seguinte: grego-hebraico, ciências humanas falhas e imperfeitas ou inspiração divina? O que escolho crer? Muito interessante aí a colocação do Mauro em torno desta ideia. Agora ele continua fazendo, eu separei aqui alguns comentários. Então, palavras do Mauro Carnassali, ele diz o seguinte: considero essa a base da divergência teológica atual. O resto é consequência. Parece tão simples, mas é uma bifurcação no caminho para a verdade. Cada vez menos vejo o espírito de profecia sendo considerado luz vinda do trono de Deus. O grego ou o hebraico, ciência humana falível, ou ainda a palavra de um doutor, parece ter mais peso do que o assim diz o Senhor, emitido através de sua mensageira, para o tempo do fim. O problema maior aqui é crer ou descrer do espírito de profecia. A profetisa inspirada afirma única definição. E os estudiosos, ele coloca entre aspas, querem encontrar outras. Desculpem-me, mas não dá para continuar dialogando. Crer ou não crer no espírito de profecia, eis a questão. O contexto dessas afirmações do Mauro Carnassali
tem que ver com questionamentos e textos bíblicos e do espírito de profecia que foram trazidos por diferentes pessoas ao post dele no Facebook, questionando um pouco essa retórica do único conceito de pecado. Então, alguém lá colocou o Conselho sobre Regime Alimentar, página 425, onde Ellen White diz: tomar café é pecado, esse é um ídolo que não sei o que e tal, que excita as pessoas e etc. E aí, o que acontece? O camarada lá, ele questiona assim, olha, não existe nenhuma lei lá nos 10 mandamentos, não tomarás café. Então, para você dizer que tomar café é pecado e tomar café é transgressão da lei de Deus. Inclusive, ali naquele contexto, algum camarada fez um comentário que achei muito interessante, né? Ele fala assim, olha, Êxodo 20 fala muito sobre idolatria, porque no contexto da passagem de Ellen White, ela fala que café e bebidas estimulantes muitas vezes são ídolos que as pessoas, né, acariciam, etc. Mas enfim, o mandamento lá do Êxodo 20 é não farás para ti imagem de escultura. A idolatria tem a ver com isso, né, nesse caso. Não tem a ver com substâncias e bebidas e coisa e tal, mas enfim, né. É tipo assim, você tentar torcer as coisas para encaixar num padrão aí bíblico e tal. E agora, tomar café se torna transgressão do segundo mandamento dos 10 mandamentos, né? Mas outras pessoas trouxeram outros textos, especialmente Romanos 14, 23, tudo que não provém da fé é pecado, e Tiago 4, 17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. E as pessoas usaram, assim, de forma respeitosa, educada, questionamentos com esses textos de Ellen White e da Bíblia, para contrabalancear um pouquinho essa ideia de 1 João 3, verso 4. Então, será que Romanos 14, 23 não é uma definição diferente? Será que Tiago 4, 17 não é uma definição diferente? Será que Conselho sobre Regime Alimentar não é uma conceituação ali diferente? Então vamos lá, vamos tentar entender esse assunto. Bom, os conceitos e as posturas do Mauro Carnassale em relação a esse assunto são equivocados em vários pontos, e vamos começar assim, olha, tratando quando ele fala, por exemplo, que grego e hebraico são ciências humanas, e em comparação com a superioridade da inspiração divina na obra de Ellen White. Basicamente o que ele está falando é isso. Ó, não vamos nos apegar ao grego e ao hebraico, porque isso são ciências humanas, falíveis. Vamos ver o que a profetisa inspirada por Deus aqui, assim diz o Senhor, a mensageira para o tempo do fim diz, e acabou, e não tem discussão sobre grego e hebraico, porque a profetisa falou, tá falado. Primeiro de tudo, que Ellen White em pessoa, ela se levantaria totalmente contra esta compreensão do Mauro Carnassale em função de uma coisa muito simples. Quando a gente apela para os termos gregos ou hebraicos, não só na discussão do conceito de pecado, mas de qualquer conceito, nós estamos apelando para a língua que Deus escolheu, ou as línguas que Deus escolheu, para inspirar a sua palavra, para revelar a sua palavra ao mundo. A Bíblia não foi inspirada em português, não foi inspirada em inglês, não foi inspirada em alemão, ela foi inspirada originalmente em hebraico, aramaico e grego. Isso não quer dizer que a gente não deve traduzir ou interpretar ou trazer para as línguas modernas ou para as pessoas entenderem, nada disso. De qualquer forma, o estudo da língua original dos textos bíblicos é o estudo da própria inspiração. Se a inspiração usou uma riqueza de vocabulário e de vários sentidos por detrás do conceito de pecado, essa riqueza de vocabulário é inspirada, ela é bíblica, ela é correta. E, por exemplo, se em algum momento a Bíblia fala do pecado como transgressão, do pecado como deficiência, do pecado como não atingir um alvo, do pecado como uma negligência, e etc. Você vê que existem várias nuances. Aí tem o pecado de rebelião, tem o pecado de omissão, tem o pecado de comissão, tem o pecado de mão levantada. Então assim, olha, são inúmeras palavras gregas, hebraicas e etc. que trazem nuances interpretativas diferentes para o conceito de pecado, e isso não é ciência humana, isso é inspiração divina, porque Deus não inspirou os profetas e apóstolos a escreverem o conceito pecado unicamente como transgressão da lei. Há inúmeras outras palavras, em inúmeros contextos, onde se fala de pecado com nuances um pouco diferentes desta da transgressão da lei, mas que também é uma nuance inspirada, importante, do estudo da Bíblia e etc.,
Portanto, Ellen White ela se levantaria totalmente contra qualquer relativização do texto bíblico, inspirado em grego, hebraico, aramaico, etc., para exaltar o próprio texto de Ellen White como a regra final de fé, doutrina e prática. Ellen White diz: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática conforme o espírito de profecia e ponto final. Portanto, qualquer teologia que minimize a Bíblia para exaltar o espírito de profecia é uma ofensa à própria Ellen White. E é uma ofensa à fé adventista do sétimo dia, que é uma fé bíblica, baseada na palavra de Deus e etc. Tá bom? Isso é bem claro da gente colocar inicialmente. Então, esta contraposição entre grego e hebraico versus Ellen White é uma contraposição artificial e, além disso, herética e, além disso, também perigosa, porque acaba relativizando o texto que Deus inspirou na Bíblia em nome aí de um texto de Ellen White, etc. Esse não é o caminho, não andem por ele, tá bom? Segunda coisa sobre esse contexto geral aí pra gente entender. Em nenhum momento o Mauro Carnassali ele faz uma consideração sobre qual deveria ser a interpretação correta da expressão única nas frases, né? O único conceito de pecado, a única definição de pecado é transgressão da lei. E isso é muito revelador e isso é muito importante, porque veja, estamos lá falando de um conceito do seguinte: a única definição de pecado é transgressão da lei. Ok. Agora, a palavra única, né, único, pode significar coisas diferentes. Por exemplo, pode significar uma coisa assim, matemática, no ponto assim, singular, é um e mais nada. Mas também a palavra única ou único pode significar algo especial dentre outros que também existem. Então, por exemplo, a gente pode usar muitas vezes a ideia do único não como matemática, mas como algo especial dentro de um contexto, ainda que existam outros. Então eu vou dar um exemplo bem simples e bíblico para vocês entenderem. Isaac era o único filho de Abraão, mas Abraão tinha outros filhos. Ele tinha o Ismael e depois ele teve filhos com a Quetura, né? Mas ainda assim, quando Deus aparece para Abraão lá em Gênesis 22, etc., olha, sacrifica o seu filho, o seu único filho. Mas naquele momento Ismael já existia e ele era filho de Abraão. E de alguma maneira, então, Isaac era o único filho, mas tinha outro filho. O que significa que Isaac era o único filho especial em termos da promessa, do que Deus tinha prometido, o filho de Sara, que Deus tinha prometido lá, que dessa descendência viria lá o Messias e etc. E vocês conhecem a história. Mas é importante entender, Deus chama ele de único, sendo que ele não era único em sentido matemático, tinha outro. É importante entender claramente que não há nenhuma relativização que Ismael fosse filho de Abraão. Então, outra coisa, por exemplo, fica muito claro aí que a palavra única tem que ser discutida antes de qualquer coisa. Outra coisa, na discussão da doutrina da Trindade, Deus é único. Mas Deus se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. E aí tem toda a discussão, né, da unidade singular ou da unidade composta, tem muito a ver com a doutrina da Trindade. No sentido de um só e singular e mais ninguém. Então, por exemplo, o Pai é Deus e o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Ou unidade composta. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e os três são uma unidade composta. Então é único, Deus é único. E aí? Também você percebe que a palavra único pode ser usada para algo que é plural. Então, esta ideia, quando a gente aplica ela ao conceito de pecado, indica que a expressão única não precisa ser entendida como singular e matemática, como se houvesse uma e nenhuma outra. Pode significar algo como uma definição especial e importante, como Isaac era especial e importante, ainda que existia outro filho. Então, o conceito de transgressão da lei, ele é especial, ele é importante em determinados contextos, ainda que existam outros conceitos de pecado. E isso é bastante importante. Aí, nesse ponto, eu entro na terceira questão que eu quero comentar, que é, será que existem outras definições de pecado que não a definição transgressão da lei? Tipo assim, Abraão tem outros filhos além de Isaac? Essa é a pergunta.
claramente existem na Bíblia. Inclusive no próprio post, alguns desses conceitos já foram colocados. Então você tem Tiago 4, verso 12, onde a ideia é: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Esse conceito ele não é um conceito diretamente relacionado a lei dos 10 mandamentos de forma específica. É um conceito de negligência. A partir da consciência de saber o que devo fazer, o não fazer é pecado. Mas isso implica inúmeras questões sobre a consciência do indivíduo que sabe o que deve fazer. E etc. Né? Então você também, nesse ponto, se afasta um pouco do aspecto da transgressão, mas para o aspecto da negligência. Então eu sei que devo amar, mas não amo. O não amar, ele não é uma transgressão ativa do mesmo tipo do matar é uma transgressão do mandamento não matarás. Mas ele é uma negligência e ele é um pecado. Né? O caso ali de Tiago 4, verso 17 ou 12. Né? Agora não... Tiago 4,12. Também, o exemplo já foi dado de forma suficientemente clara, Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. E no contexto de Romanos 14, existem alguns textos interessantes, onde se fala, né, nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que o considera. Isso também é muito interessante, porque coloca uma certa subjetividade em algumas questões, e quando a gente vai estudar Romanos 14 de uma forma mais intensa, a gente vê que Paulo não está lidando com as coisas reveladas por Deus, mas com as coisas não reveladas. Dia que é para fazer o jejum, tem um que considera dia todos iguais ou um dia especial, e Paulo vai dizer, cada um siga de acordo com a sua própria fé, com a sua própria mente, e se você comer alguma coisa, se você fizer alguma coisa que não está claro na tua mente ou que vai contra a sua consciência, isso é pecado. E claramente isso é um conceito de pecado que vai além da ideia de transgressão da lei. Por exemplo, nesse caso, o que define o pecado é o padrão da consciência, não o padrão da lei. Então, por exemplo, a lei não fala não verás televisão. Mas eu tenho que construir uma consciência sobre a televisão. E se eu construir uma consciência que a televisão é uma coisa de perda de tempo, existem coisas melhores para fazer na vida do que a televisão, então Deus não quer que eu veja televisão, Deus quer que eu me dedique aos livros, à espiritualidade, à oração, à missão, a cuidar da minha vida de uma melhor forma. Então, para mim, ver televisão é pecado, e se eu ver televisão contra a minha própria consciência, é pecado. Agora, eu não posso impor essa consciência a todo mundo e dizer, olha, Deus não aceita que ninguém veja televisão, e quem vê televisão está pecando e vai para o inferno se não se arrepender e etc. Não, essa retórica não é permitida porque não existe uma lei divina, não verás televisão. Então fica claro que existe conceito de pecado, definição de pecado, diferente da noção de transgressão da lei. Agora, além desses exemplos que já foram colocados no post do Mauro Carnassali, também existem alguns exemplos muito clássicos na história aí da teologia. Por exemplo, Romanos 7, versos 14 a 25. Ali o pecado é um poder que prevalece sobre a carne, mesmo contra a vontade do ser humano carnal. Você como carnal quer ser perfeito, mas o mal que eu não quero, esse faço, o bem que eu quero, esse não faço. E ponto. E aí você vê assim, olha, o pecado como um poder personificado, o pecado me enganou, o pecado me matou, o pecado habita em mim. Então você vê que assim, olha, nesse sentido, o pecado é um poder personificado na natureza humana, que prevalece sobre a natureza humana, que escraviza a natureza humana e que se manifesta independentemente da natureza humana, ou da vontade, aliás, independentemente da vontade humana. Então, se você definir transgressão como a vontade de quebrar uma norma, ok, essa é uma dimensão do conceito de pecado, mas Romanos 7 é uma outra dimensão, onde o pecado vem e prevalece contra o ser humano independentemente da sua vontade, e é obviamente que Mauro Carnassali não tocou nesse conceito de pecado, porque esse conceito de pecado destrói completamente todas as suas teorias fantasiosas a respeito da doutrina do pecado. Mas outra coisa, existe um outro conceito de pecado na Bíblia ainda, João 18, verso 9, quando Jesus mesmo fala, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, e ele não fala assim, do pecado porque transgridem a lei, não, do pecado porque não crê em mim. Então não crer em Cristo é pecado, inclusive é o pecado fundamental. O pecado da transgressão da lei de Deus, ele tem perdão para a pessoa que crê em Cristo. Então olha, eu menti e encontrei Cristo como meu Senhor e Salvador e peço perdão.
porque eu creio em Jesus. Pronto, eu estou perdoado da minha mentira, que é a transgressão da lei. Agora, se eu não crer em Jesus, esse pecado não tem perdão, porque aí eu fico sem o auxílio do único que pode me salvar do pecado, tá bom? Agora, assim, ó, é interessante que quando você argumenta com esse pessoal sobre essas ideias, eles simplesmente não ouvem nada, relativizam tudo, discordam de tudo. Por quê? Porque nada do que eu falei aqui está no espírito de profecia. A profetisa é clara, o único conceito de pecado é transgressão da lei. E é muito interessante que, porque eles não consideram a pluralidade da ideia por detrás da palavra única, e eles interpretam ela como matemática, eles não têm problema nenhum em colocar o conceito de transgressão da lei de Ellen White em contraposição aos conceitos bíblicos. Isso é uma forma, inclusive, de criar contradição entre Ellen White e a Bíblia, porque Ellen White diz que só tem uma definição, e você vai na Bíblia e você encontra várias definições. Aí você percebe que existe uma contradição. Inclusive, né, pessoas críticas de Ellen White usam esse tipo de coisa para dizer que Ellen White contradiz a Bíblia. Mas aí você lembra que a palavra única não significa unicamente singularidade matemática, mas significa algo especial num contexto onde existem outros, como no caso do filho de Abraão. Mas, para não deixar a questão como está, vamos lá, será que a gente encontra definições de pecado, além de transgressão da lei, na obra de Ellen White? Na direção dessas coisas que eu falei na Bíblia? Será que essas coisas só existem na Bíblia? Será que Ellen White não fala alguma coisa assim nessas direções? Bom, então vamos lá, eu separei aqui, acho que foram 4 conceitos de pecado, ou definições de pecado, ou formas de identificar a natureza do pecado, além, né, da ideia da transgressão da lei de Deus, na obra de Ellen White. Então, primeira coisa, o pecado é uma herança da queda de Adão. É uma herança, né? A queda de Adão trouxe à humanidade uma herança, e essa herança é o pecado. E aqui o conceito de pecado é o conceito de uma herança. Ellen White fala assim no livro Este Dia com Deus, página 316. Adão desobedeceu e transmitiu o pecado à sua posteridade. Isso aqui também apavora crentes como Mauro Carnassali e Companhia Ilimitada, porque traz intimamente a ideia do pecado original. Adão pecou e transmitiu o pecado à sua posteridade. Então não tem conversa. Se você faz parte da posteridade de Adão, você é pecador. O único exemplo contrário é Cristo, que nasceu na posteridade de Adão, mas sem pecado, tá bom? Mas aí, olha, o pecado foi transmitido à posteridade. Então aqui o pecado ele é uma herança, como se fosse uma doença, como se fosse um vírus, como se fosse esse poder lá de Romanos 7 que agora vai e invade a humanidade, contamina a humanidade independentemente da sua escolha, da sua vontade, e todo mundo que nasce na linhagem de Adão nasce pecador e é pecador, porque o pecado é uma herança. E aqui você vê claramente em Ellen White, Adão desobedeceu e transmitiu o pecado à sua posteridade. Ok, segunda coisa, pecado como uma condição da humanidade após a queda. Exaltai-o, página 24, Ellen White escreve o seguinte: o homem não podia servir de expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída faria dele uma oferta imperfeita. Então Ellen White fala de uma condição pecaminosa e caída. O que acontece? Após a queda, o pecado se manifesta não somente como transgressão, mas como condição. Então imagina o seguinte, que eu seja um serial killer e a cada semana eu mato uma mulher, uma pessoa aí por aí. Beleza. Então assim, ó, matei uma hoje, pá, dei uma facada nela, ela morreu. Então eu transgredi a lei de Deus, não matarás. Aí eu volto para minha casa, tomo um banho, almoço, janto e vivo aquela semana ali tranquilo e tal, não roubo, não mato, não minto, não adultero, etc e tal. Inclusive pensa que eu sou um serial killer, funcionário público, não trabalho no sábado, beleza. Chega na semana que vem eu vou lá e mato outra pessoa, dou um tiro nela, beleza. Entre o intervalo das transgressões, existe o quê? Uma condição pecaminosa. Mesmo que eu não esteja nesse momento transgredindo a lei de Deus, eu não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada.
mas eu tenho a condição pecaminosa, porque eu sou um pecador. Eu já pequei e eu, de vez em quando, erro no que eu falo, no que eu penso, no que eu faço, nas minhas negligências, na minha falta de amor, na transgressão de algum mandamento de Deus, no meu coração, nas minhas práticas, etc. Mas mesmo além do momento específico onde eu estou transgredindo, eu vivo numa condição pecaminosa. E se eu pretendesse morrer pelo Mauro Carnassali, eu não poderia salvar o Mauro Carnassali, porque a minha condição pecaminosa e decaída faria de mim uma oferta imperfeita. Então o pecado não se manifesta só na transgressão, ele se manifesta nesta condição imperfeita, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então estar carente da glória de Deus é viver na condição pecaminosa. Então o pecado não é só uma transgressão, ele é uma condição, é um estado de existência. Após a queda é assim que a gente vive. Ok? Terceiro ponto. O pecado é uma lei presente na natureza humana. E aí todo o contexto de Romanos 7, Romanos 8. E quando Ellen White comenta Romanos 8, verso 3, ela fala o seguinte: a lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Patriarcas e Profetas, página 373, capítulo A Lei e os Concertos. Então veja, Ellen White diz claramente que a natureza pecaminosa impede o homem de guardar a lei. Aí no ponto aí o homem é um pecador por causa da sua natureza pecaminosa. Também golpe de morte no perfeccionismo pós-lapsariano de Mauro Carnassali e qualquer outro que tenha esse tipo de teologia. E por fim, o pecado é a impossibilidade de obediência perfeita. Lembra lá Caminho a Cristo, página 62. Visto como somos profanos, pecaminosos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Então está escrito, Mauro. Assim diz o Senhor. Isso é claro, infalível, isso está acima de qualquer ciência humana. Ponto. Olha aí, ó, o pecado é inevitável, o pecado não é só transgressão, o pecado é uma herança, o pecado é uma condição, o pecado é uma coisa assim, inevitável, todo mundo peca, nenhum de nós pode guardar perfeitamente uma lei santa. E aí, Mauro, você crê ou não crê no espírito de profecia? Eis a questão. E até onde eu sei, Mauro Carnassali não crê. Para mim fica muito evidente que a retórica do Mauro Carnassali e de qualquer um que concorde com ele pretende levar a sério, muito a sério, alguns textos de Ellen White. Não, Ellen White escreve a única definição de pecado, ponto. Aí ele interpreta aquilo matematicamente e ele respeita muito o que Ellen White diz e aquilo está acima do grego e do hebraico que Deus inspirou lá na Bíblia também, etc, né? E etc. Porém, essa retórica, essa lógica do Mauro Carnassali não é seguida nos textos que desmascaram a sua teoria. Isso, ou seja, a retórica do Mauro Carnassali é somente um artifício humano para aceitar do espírito de profecia aquilo que lhe convém para a sua teoria e para rejeitar tudo aquilo que não convém. Então, se você confrontar o Mauro Carnassali com o conceito de pecado como condição, como natureza, como herança, como algo inevitável por causa de quem nós somos, profanos e pecaminosos, ele vai dizer que isso, ele vai tentar relativizar tudo isso, negar tudo isso, dizer que isso são más interpretações, simplesmente para negar o que Ellen White diz, porque essas coisas não cabem na cabeça do Mauro Carnassali. Ou seja, a verdade é demais e não cabe na cabeça do Mauro Carnassali. E além de tudo, existe o problema do orgulho, né? Porque aí você vai ter que admitir que você estava errado ao pregar toda essa teoria maravilhosa em cima de Ellen White e vai ter que chegar lá no Facebook ou lá no YouTube, lá no Congresso MV e dizer assim, olha gente, realmente eu não tinha estudado esse assunto de forma mais profunda, eu não tinha avaliado sobre outros prismas, eu tinha desconsiderado a própria teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em direção a estas coisas, e realmente eu acabei pisando na bola, e etc. E tanto eu digo sobre a teologia adventista do Sétimo Dia, que, por exemplo, eu vou terminar com vocês aí o Congresso MV, do qual o Mauro Carnassali faz parte como, eu não sei se ele é um líder, se ele é só um participante, mas eles gostam de dizer por aí que eles aceitam as 28 doutrinas fundamentais, o Nisto Cremos e etc. Então eu vou ler algumas passagens do Nisto Cremos aqui para você. Nisto Cremos fala o seguinte na página 115. A natureza humana pode ser descrita como corrupta, depravada e inteiramente pecaminosa.
A história revela que os descendentes de Adão compartilham da pecaminosidade da sua natureza. Página 116. A corrupção do coração humano afeta a pessoa em sua totalidade. Já herdamos a nossa pecaminosidade básica. A universal pecaminosidade da raça humana constitui evidência de que, por natureza, tendemos ao mal e não ao bem. Então aqui tem conceito de pecado como uma herança, pecado como algo inevitável, pecado como algo que nos afeta em nossa totalidade, pecado como algo que está na nossa natureza e etc. Esta é a fé adventista do sétimo dia, e esta não é a fé do perfeccionista pós-lapsariano, seja ele Mauro Carnassale, seja ele qualquer outro que creia nesta doutrina absolutamente equivocada.